Olá, pessoal. Só existia a família de Adão e Eva na Terra? Se só existia Adão e Eva na Terra, como que Caim tinha medo de que alguém lhe fizesse mal na Terra? Todo Gênesis se trata de uma alegoria sobre o início da criação, da natureza, a humanidade e o povo israelita através de histórias míticas que visam a ensinar lições sobre a relação do ser humano, dos demais seres vivos e mais especificamente das tribos israelitas, a trajetória delas rumo ao melhor entendimento da natureza e da vontade do suposto Deus é basicamente boa parte da história da Bíblia. O Gênesis não é um livro científico, nem é biologia, nem muito menos de história. Não há pretensão de retratação objetiva, metodológica e fiel aos fatos que ocorreram. É um livro religioso que transmite valores éticos, filosóficos e espirituais e deve ser lido assim, que aí sim podemos extrair o máximo de utilidade dele, em vez de ficar confuso e depois começar a ter todos os tipos de mal-entendidos devido ao inevitável choque dos relatos do livro com as evidências científicas sobre o que concretamente aconteceu na humanidade. No caso de Caim, Adão e Eva, a escritura bíblica, em alguns momentos, os trata como precursores de toda a humanidade, mas em outros parece deixar claro que são os precursores do mundo conhecido diretamente pelos israelitas, isto é, as diversas tribos, não só hebreias, mas também dos demais cananeus e, mais amplamente, de outros semitas da região onde viviam. É provável que, inicialmente, a história fosse focada apenas na origem do povo israelita desde suas origens remotas, quando ainda eram indistinguíveis dos demais semitas pagãos do Levante. Mas com o tempo, a mesma história mítica e alegórica passou a ter uma preocupação mais ampla, refletindo um pensamento mais universal, como os primórdios de toda a humanidade. Com isso, para além da cosmologia, o mito da criação do povo se estendeu de uma narrativa étnica para uma narrativa abrangente sobre a humanidade inteira. Por isso, em alguns momentos, parece bem claro que, ao falar dos descendentes de Adão e Eva, o texto insinua a existência de outros povos, de outras linhagens também. Por sinal, importante ressaltar que Adão não existiu como esse nome propriamente dito. Adão nada mais é do que a palavra o homem, o ser humano no hebraico antigo, palavra relacionada remotamente com a mesma raiz de sangue. Ter noção disso importa muito para interpretar corretamente o Gênesis com a clareza de que não se trata um romance, muito menos um livro biográfico, e sim um grande apanhado da história da humanidade e do povo hebreu, contando, como nas parábolas de Jesus, através de uma história bem mais simplificada, porém que mantém a essência da mensagem que realmente importava para os autores antigos, que não eram historiadores nem cientistas ou algo do tipo. Se formos ler então os textos bíblicos sem a devida inspiração a qual os religiosos inferem aos textos, nós vamos perceber que foram escritos por homens que não tinham a obrigação de escrever como historiadores. O seu apanhado de histórias narradas foram histórias que surgiram basicamente depois do exílio, onde se obrigou a não mais continuar com a tradição oral, mas também com a tradição escrita. Mas como o povo se misturou com outros povos de maneira muito especial com a Mesopotâmia, houve aí uma mistura de compreensões de mitos, mitos do nascimento do mundo, mitos do nascimento da humanidade, mitos do Salvador, se misturou com os mitos já existentes de outras culturas, de outras religiões, e se fez um apanhado e se entendeu, se escreveu, se narrou esses mitos transformados, modificados para a cultura hebraica
a cultura cananeia. É isso aí. Então, a Bíblia nada mais é do que um apanhado de escritos mitológicos. Um grande abraço. Tchau, tchau.